Olá, sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhassi, estamos aqui todas as quintas-feiras às 20h30 com um novo tema que nos leve a uma vida melhor, que nos leve ao equilíbrio, que nos leve à espiritualidade, que desperte as nossas consciências. E hoje nós vamos falar de um tema que foi muito solicitado aqui, né, nos nossos canais, que é o tema da entrevidas. Entrevidas. É interessante esse tema, né, Andréa? Boa noite, Andréa. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. É uma delícia estar com vocês aqui e falando sobre mais um tema que exige de nós um pensamento diferenciado, né? Porque às vezes a gente vai vivendo aqui no dia a dia e nem para perceber, e o depois? E é isso que eu vou te perguntar. Entre vidas, o próprio nome já diz, é entre uma vida e outra. Mas entre uma vida terrena, encarnada e outra, o que que acontece nesse espaço de tempo? Para onde eu vou? O que que eu faço, Daniel? Então vamos lá, né? Primeiramente, né, você, né, que está aqui com a gente, participando aqui do nosso programa, deixe o seu comentário aqui, comente para você o que é entrevidas. Independentemente do que eu vá falar aqui pela frente, não interessa, né? Ou seja, o que é entrevidas? Quando realmente nós temos entrevistas, o que a gente faz, o que você espera da sua entrevida? E assim, né, a gente vai trocando ideias, vamos trocando comentários aqui, todos os comentários serão lidos e serão comentados, tá bom? Então, e não se esqueça, né, rapidamente aqui, de se inscrever nos canais, aqui no canal Despertando Pessoas, no canal da Andréa Bem Viver, de dar o seu like, enfim, entre vidas. Então, a primeira pergunta que vem é essa, né? Entre vidas é esta, entre uma vida e outra. Entre uma vida e outra. Mas quantas vidas nós temos? Então, vem aquelas perguntas. Primeiro, nós temos uma vida, nós somos eternos. Então, entre vidas já é um conceito subjetivo, né? Um conceito que não é exatamente real, porque se a gente é eterno, não tem um entre vidas, eu tenho uma vida só. Eu não tenho várias vidas, eu tenho uma única vida. Mas nós também vamos cair aqui no conceito da reencarnação. E na reencarnação a gente tem a ilusão de várias vidas. Por quê? Porque justamente cada vez que nós reencarnamos, a gente tenta mais uma vez, né? A gente é como se, né, levante-se e tente novamente. E a gente tenta novamente com uma nova personalidade, a gente tenta novamente com uma nova, não é uma nova pessoa, com um novo avatar, e aí a gente esquece, né, esquece conscientemente, inconscientemente jamais, mas conscientemente as nossas outras vidas, e a gente começa então a separar uma vida única em pequenas vidas. E aí, nesta idas e vindas entre dimensões, terceira e quarta dimensão, vida material, vida espiritual, a gente vai chamando de entrevidas. Agora, a entrevida melhor seria quando nós estamos aqui, que estamos entre uma vida espiritual e outra vida espiritual, ou quando nós estamos lá, quando estamos entre uma vida material e outra material. Né? Então, é aquela história, a zebra é branca, ou é, né, com listra preta, ou é preta com listra branca. Então, isso tudo que a gente tem que pensar a respeito. Mas estamos agora numa entrevida material. E quando nós morrermos, que não vai demorar muito, não. Isso não é ruim, não é bom, isso é um fato. Então a gente tem que estar sempre preparado e lidar com a vida material e com a vida espiritual com a mesma tranquilidade. E quando a gente vier a falecer, nós estaremos então no mundo espiritual. E nesse mundo espiritual nós temos muitas coisas para fazer. Conquanto a gente tenha um nível, uma frequência evolutiva que a gente tenha aproveitado aqui nesta vida para termos a oportunidade de fazer lá. Ou seja, não estarmos numa frequência ruim durante a nossa vida aqui para acabarmos indo para umbrais e locais que não são exatamente onde a gente gostaria de passar as nossas entrevidas, mas sim já estarmos em colônias espirituais, em situações um pouco melhoradas e, se possível, além das colônias espirituais, em dimensões superiores nessas entrevidas. Não é verdade, Andréa? É verdade, mas como é filosófico esse tema, né? Eu estou vivendo aqui, ou aqui a entrevida, na verdade eu vivo lá, num plano espiritual. Mas independente disso, estando aqui, no planeta escola, que é a Terra, eu estou aprendendo lições. Estando lá, eu também estou aprendendo, eu também estou estudando. Essa é uma pergunta excelente, né, André? E é muito questionada realmente. As pessoas falam assim, poxa, mas se eu estou, justamente, né, se eu estou aprendendo aqui no planeta Terra,
E aí, quando eu chego lá, e aí, o que que eu faço? Eu não aprendo mais? Aí a gente fala assim, não, você continua aprendendo. Aí a pergunta que vem em seguida é, ok, mas se eu estou aprendendo lá e estou aprendendo aqui, para que que eu venho para cá? Por que que eu não fico só aprendendo lá então, né? Fica gastando tempo de vir para cá. Então, né, são perguntas muito corriqueiras e apesar de terem respostas, às vezes, um pouco mais complexas do que eu vou dar, mas eu acho que para a gente ter né, um primeiro entendimento sobre isso, é importante a gente entender que o aprendizado espiritual, né, o nosso aprendizado como almas, que é eterno, muito grande, ele tem aprendizados diferentes, em momentos diferentes. Então, nós temos aprendizados diferentes encarnados do que aprendizados que nós temos quando estamos desencarnados. Por isso que a encarnação, a materialidade, a espiritualidade, nesse vai e vem de encarnações, ela é importante, porque ela equilibra esse tipo de aprendizado. Aqui, na matéria, nós temos aprendizados dentro dessa densidade, inclusive com esquecimento, que a gente falou do passado, a oportunidade de rever, às vezes, pessoas que a gente ama, que a gente odeia, situações que eu fiz, que eu errei e que agora eu quero acertar, enfim, mas sem ficar lembrando do que aconteceu, eu podendo ter uma nova chance realmente para ver se com o meu novo embasamento, com meus novos aprendizados, se eu já consigo reagir de forma diferente, tratar aquela pessoa de forma diferente, enfim, né, encontrar mais amor no meu coração. Essas oportunidades vão sendo dadas, isso só pode acontecer aqui na Terra, nesse palco, nessa experiência. No plano espiritual, as coisas são muito mais abertas, a gente consegue enxergar com mais facilidade o pensamento dos outros, é telepático, a gente sente a frequência do outro, então é mais difícil de você esconder as coisas que nem a gente esconde aqui. Aqui a gente esconde tudo, né? Ninguém vai saber o que eu estou pensando, né? A gente quer esconder tudo. Lá não. Então lá tem situações que você não vai conseguir passar. Lá também nós vamos estar muito separados por níveis de vibracionais. Então, muitas vezes, você não vai ter contato lá com muitas pessoas num nível muito mais inferior ao seu, que aqui você vai ter, e você vai ter que lidar com isso. Lá você não tem que lidar com isso. Ao mesmo tempo, você vai ter, né, você não vai ter contato lá com, às vezes, frequências muito superiores a você, que aqui, às vezes, é teu pai, é tua mãe, é teu irmão, é teu amigo. Então, aqui nós somos mais misturados. Enfim, são aprendizados diferentes, mas lá nós vamos na espiritualidade, continuamos aprendendo em termos de teorias, em termos de prática, em termos de amor, em termos de percepções, muitos aprendizados também do lado de lá e muitas escolas do lado de lá também. E essas escolas, Daniel, elas ficam assim em colônias, em cidadelas, como aqui, por exemplo, vamos falar do nosso planeta, ele é dividido em continentes, em territórios, em estados, em cidades. Lá também existe alguma coisa parecida, assim? Existe, né? Existe um pouco diferente daqui, dependendo do nível em que você se encontra. Mas nos níveis mais próximos aos nossos é muito semelhante, é muito parecido. Então, desde você chegar no umbral e você encontrar cidades no umbral, né, nos umbrais, com as frequências desses umbrais, até as colônias espirituais, onde você vai encontrar organizações, cidades mais evoluídas, com frequências superiores, e você vai encontrar uma organização muito parecida com a nossa. Então, você vai ter um governo administrando, né, um governo ou um administrador central, dependendo da situação, ou se você estiver num nível de umbral, você vai encontrar os líderes, né, ali os líderes da região. Então, tudo é muito parecido nesse sentido. E as escolas, né, muitas escolas, você vai encontrar nestas colônias espirituais. Por exemplo, é o primeiro lugar que você vai encontrar essas escolas, onde você vai poder aprender muitas coisas diferentes, escolas de todos os níveis, de várias áreas diferentes, e mesmo acima das colônias espirituais, você vai encontrar outras, vamos chamar de civilizações ou cidades, aglomerados, onde você também continuará tendo grandes escolas, grandes locais, cidades, né, por assim dizer, literalmente cidades, e você vai vivenciar tudo isso passo a passo. Então, assim, nesse nosso momento evolutivo, daqui até na quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, a gente vai encontrar muitas coisas parecidas com a nossa, nesse sentido que você está falando, de cidades, de aglomerados, de organizações até físicas, como escolas e tudo mais, de computadores, de internet, de aulas online, tudo isso tem aqui, tem lá, né? Aliás, aqui é sempre uma cópia do que se tem lá. Entendi. Mas aí, qual é a frequência que está mais
perto, mais próxima da nossa dimensão aqui, que, por exemplo, eu, quando eu desencarnar, eu vou direto para essa frequência ou isso muda, de pessoa para pessoa? Bom, isso muda de pessoa para pessoa de acordo com a frequência de cada pessoa. Porém, entretanto, a gente pode dizer aí que 97% da população humana tem dois destinos. Um destino que é umbral, né? Muita gente quer, infelizmente, uma grande maioria ainda hoje, né? Um destino que é umbral, e outro destino que são as colônias espirituais, que estão localizadas muito próximas aos umbrais, né? Ou seja, então são postos de socorro, postos de serviços, que ainda tem uma materialidade grande, só que tem uma vibração energética, né, extremamente superior. Mas elas também estão, né, inclusive, em localização muito próximas dos umbrais. Então, esses dois, dependendo da minha frequência, eu posso acabar indo para o umbral, né, de novo, em vários níveis no umbral diferentes, ou eu posso não, já ter uma consciência maior, ir diretamente para uma colônia espiritual, já mais, né, avançada e tudo mais, e já ir direto para lá. E uma pequena parte da população que não vai passar por isso já está acima, bem acima das colônias espirituais, e não vai passar nem por um, nem por outro. Então, é doce ilusão, né, escrever na lápide, eterno descanso, não tem isso. Sem dúvida alguma, é doce ilusão, né? Descanso é a única coisa que a nossa mão não tem. Mas a grande vantagem é que quando a gente não está na matéria, a gente também não tem um cansaço, né, físico, mental, emocional, que vem do ego. E aquela história, quando a gente... para ver a gente mesmo. Quando a gente está bem, então com energia, você não quer ficar parado, você quer fazer coisas, né? Uhum. Agora imagina você estar com essa energia o tempo todo, que maravilha que é. Então é isso que a gente tem que pensar, o espírito é isso, o espírito tem essa energia o tempo todo, né, para realizar coisas o tempo todo. E interessante, você falou, o espírito tem essa energia o tempo todo, mas a gente às vezes esquece que, na verdade, nós somos, em essência, espíritos, e não estamos na matéria. Então, a gente tem essa energia dentro de nós também, mesmo estando aqui, não temos? Sem dúvida, temos mesmo, né? Ou seja, porque o nosso espírito não está cansado. O problema é que nosso espírito está dentro do nosso corpo e nosso espírito está muito ainda com a mente fechada, achando que ele faz parte do corpo, faz parte do ego. Aí o ego está cansado, o ego está emocionalmente abatido, o ego está triste, o ego está deprimido, e você entra na do ego e daqui a pouco você está de carona, né? De carona nas crenças do ego e na falta de energia do ego. Então a gente tem que parar e falar, não, peraí, o que está acontecendo? Descanso físico é necessário, então nós precisamos cuidar do corpo para que ele descanse, para que ele se alimente bem. Então tudo isso são obrigações nossas, para que a gente não deixe, né, o corpo numa estafa. Agora, é nós, como espíritos, que temos que falar, o corpo, agora vamos lá e vamos atuar, porque a preguiça é uma decisão, é uma decisão. Entendi. Já que você falou do ego, eu só quero relembrar as pessoas que o programa Universo Maior número 2, o tema é exatamente esse, o ego, para que possa entender bem e depois assiste aqui para compreender o que o Daniel está falando agora, tá? Essas limitações que o ego impõe, que não existem na verdade. Daniel, falando de entrevidas de novo, quando eu estou lá estudando, aprendendo, trabalhando, eu estou me relacionando com outros espíritos, né? Ou, sei lá, vamos botar outras pessoas. Quando eu encarno, essas pessoas que trabalharam, que estudaram, como uma escola que eu não formo amigos de infância, que eu trago desde lá do prezinho, tem alguns que estão comigo até hoje. Lá no Entrevidas também eu formo este tipo de ligação que depois estão comigo aqui, mesmo eles estando lá e eu aqui, ou talvez reencarnando no mesmo nível que eu. Acontece isso? É uma excelente pergunta sua, né, André? Porque, na verdade, algumas pessoas aqui acham que tem muitos amigos. Outras pessoas acham que não tem amigo nenhum, que está sozinha aqui, solitária, né? Tanto um quanto o outro estão iludidos, porque quando a gente vai para o plano espiritual, a quantidade de amigos, de pessoas, parentes, né, que já foram amigos, parentes, familiares, pessoas que a gente ama, que a gente conhece do lado de lá, é infinitamente maior do que do lado de cá. Então, assim, quando a gente acha que não tem ninguém, está numa ilusão total, né? Você vai se surpreender com a quantidade de amigos que tem. E tem amigos de verdade. É que você está achando que não tem ninguém agora porque você está aí dentro do teu ego, trabalhando tua vida ali naquela, enfim, naquela tristeza que tem que ser trabalhada, sair desse casulo, mas enfim, né? Mas é por isso. Mas você tem, todos nós temos
muitos, mas muitos amigos e pessoas que nos amam, que estão do lado de lá, e inclusive nos acompanhando, nos vendo, algumas encarnam com a gente aqui e formam grupos aqui de novo, e aí a gente desencarna, então, né, esses mesmos grupos vindo e voltando, então isso existe sempre. E quem acha que tem muito amigo aqui, não imagina o que tem ainda para o lado de lá. Então isso é uma realidade enorme, porque nós somos eternos e essas amizades vão ficando. Se, como você disse, você tem amigos da infância hoje, do primário, do colégio, como eu também tenho, né, grandes amigos ainda lá de quando eu tinha 7, 8 anos de idade, desta vida, imagina quando a gente somar todas as nossas últimas vidas, né? É uma coisa maravilhosa. Ou seja, é impossível estarmos sozinhos. A gente pode até se sentir sozinho, mas na verdade não estamos, né? Exato, exatamente isso. Então tá certo. Sobre o Entrevidas, eu acho que é um tema que vale até aprofundar mais, a gente voltar a falar dele. Mas é importante a gente deixar bem claro que entrevidas, entre uma vida e outra terrena, mas também há um espaço entre uma vida e outra espiritual. E que a gente não limite nunca o nosso espaço achando que a gente é só isso ou só aquilo. Nós somos tudo isso, não é? Perfeito, é isso mesmo, André, é isso mesmo. Não vamos nos limitar, não vamos limitar o que é ilimitado, né? E o nosso espírito é ilimitado. Então vamos acreditar, viver com alegria e viver com alegria tanto essa vida encarnada quanto a vida desencarnada, né? E sempre com cada vez com mais felicidade e amor no coração. Então, gente, eu peço a todos vocês, né? Ou seja, que vocês comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês acharam que faz mais sentido na vida de vocês, o que não faz, os amigos que vocês têm aqui, a saudade que vocês podem sentir, às vezes, até de outros amigos espirituais. Enfim, faça o seu comentário aqui, participe, inscreva-se, né, dê o seu like e a gente se vê na semana que vem com mais um programa Universo Maior. Né, André? Eu vou me despedindo aqui, mas já, né, desejando a todos vocês um forte abraço, muita luz, e a gente se vê em breve. Gratidão e até a próxima semana.